Fala, povo de Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser abundante no seu dia, a ponto de transformar a tua história. A palavra de sempre é gratidão e hoje eu estou aqui para trazer mais uma reflexão para você. Se você já me segue há um certo tempo aí no Facebook ou no YouTube, você já deve ter visto o último vídeo que eu postei. E é sobre ele e os comentários que foram gerados nesse último vídeo, principalmente no Facebook, que eu quero trazer a reflexão hoje para você. Foram feitos alguns comentários relacionados ao tema, estava falando sobre religião. No entanto, apareceu um comentário falando sobre a Trindade. E desse comentário se discorreu alguns outros comentários, e assim foi a história, e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a Trindade. Será que a Trindade Santa existe? Ou será que não? Como eu sempre digo, a verdade está na Bíblia Sagrada, e é ela quem vai revelar para mim e para você a existência ou não da Trindade Santa. E eu quero começar te dizendo que a palavra Trindade não é citada nenhuma vez na Bíblia Sagrada. É isso mesmo que você está ouvindo, meu irmão, minha irmã. A palavra Trindade não é citada nenhuma vez na nossa Bíblia Sagrada. No entanto, isso não é motivo para dizer que a essência da Trindade não exista. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos tentar buscar um entendimento profundo, baseado no que a Bíblia Sagrada tem para nos dizer? Então vamos lá. A partir de agora eu quero falar com você ateu, que não acredita em Deus. A partir de agora eu quero falar com você que acredita em Deus e acredita em Jesus Cristo, mas não acredita no Espírito Santo. E a partir de agora eu quero falar com você que acredita em Deus, que acredita em Cristo e que acredita no Espírito Santo. Ou seja, que acredita na Trindade. Como entender a Trindade? Como explicar a Trindade? Alguns dizem que é inexplicável a Trindade. E eu digo para você que é explicável, que é clara e que é explícita na Bíblia Sagrada a Trindade. A existência de três essências de Deus e não de três deuses. A dúvida está sempre aí. Então Deus Pai é um, Deus Filho é outro e Deus Espírito Santo é outro? Não. Deus Pai é único, Deus Filho é único e Deus Espírito Santo é único. E eu vou explicar para você de uma maneira que, acredito eu, é fácil de entender. E isso hoje faz parte da minha essência como cristão. Eu acredito que mais do que o entendimento de tudo que eu vou falar, é a prática do cristianismo, é a prática da leitura, e é a prática de viver segundo o que Cristo pede para que nós vivamos, é que vai te dando entendimento sobre essas coisas. E isso é tão natural para mim que não tem segredo nenhum. No entanto, algumas pessoas têm dificuldade de explicar a essência de Deus. E eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Não existe nada sem a existência de Deus. Ou melhor, não existiria nada sem a existência de Deus. Então, para que fique mais fácil de você raciocinar e entender, nós precisamos entender a existência de Deus. Deus Pai, o Criador, Ele criou tudo que existe. Foi Ele quem deu forma, quem deu vida, quem deu formato, quem deu essência para cada coisa que existe no nosso universo. A partir daí eu entendo que existe Deus e que em volta de Deus existe tudo aquilo que Ele criou. Então são dois pontos. O mundo, a existência de tudo que há nesse mundo, e Deus. Não vamos isolar um do outro, mas vamos separar para o entendimento. Deus e tudo que há, que existe, que não é Deus, mas que foi Deus quem criou. Ok? A partir daí nós temos o entendimento da existência
divina de Deus, nosso Pai, que aliás só foi reconhecido como Pai, só foi chamado como Pai, só teve esse carinho, esse abraço, essa proximidade, essa transparência, esse trazer para perto com a palavra Pai a partir do Filho. E o Filho de Deus não é criação de Deus. Ele é essência de Deus, que sai de Deus e vem para habitar conosco. Como assim? Então Deus se dividiu? Não. É simplesmente a forma como Deus se apresenta ao homem. É uma forma de Deus se apresentar ao homem, e uma dessas formas é a vinda de Cristo, o Messias, o nosso Salvador. É Deus, a essência de Deus, Filho, junto conosco, nesse ambiente terreno, nesse mundo em que nós vivemos. E se você tem dúvidas sobre a existência de Cristo, a Bíblia Sagrada nos relata em vários versículos no Velho Testamento e que você pode ler e descobrir. Eu vou citar alguns para vocês, onde Deus anuncia o seu Filho, e você pode procurar vários outros também. Vou citar alguns versículos aqui, e todas as vezes que você ver no Velho Testamento a palavra o anjo do Senhor, é Deus anunciando Jesus Cristo. Então, o anjo do Senhor é Cristo. E aí vai um estudo mais profundo, que eu te convido a fazê-lo, para você ter um entendimento ainda mais profundo sobre a Trindade. E Deus anuncia o seu Filho em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, o anjo do Senhor. Em Gênesis, no capítulo 22, versículo 11. Em Juízes, no capítulo 2, versículo 1. Em Zacarias, no capítulo 3, versículo 1, e assim por diante. Até que venha então Cristo entre nós. O próprio Deus, a essência de Deus Pai, que saiu de Deus Pai, de dentro de Deus Pai, para nós. Temos agora Deus Pai e Deus Filho. Não como um Deus e outro Deus, mas sim como Deus entre nós. Pedaço de Deus, parte de Deus entre nós. Agora ficou mais fácil para o entendimento do ateu de entender que existe Deus. Talvez complique um pouco entender que exista Cristo. Mas se você estudar a Bíblia Sagrada com muito interesse, dedicação e vontade, você vai entender e perceber a existência de Deus entre nós através de Jesus Cristo. Agora ficou fácil também para aquele que diz que a Trindade não existe. Até aí está fácil, porque entendo a existência de Deus, entendo a existência de Cristo. Não são dois, é um que se repartiu em dois. E ficou fácil também para quem acredita que Cristo é o nosso Salvador, porque observou a existência de Deus, reafirmou a existência de Cristo. Mas e o Espírito Santo, onde entra nessa parada? Pois bem, eu também não vou citar todos os versículos que existem na Bíblia, onde Deus apresenta o seu Espírito para nós. É tarefa de casa. É você quem vai procurar na Bíblia todos os versículos onde se fala do Espírito. Mas esses versículos que falam do Espírito Santo só tem no Novo Testamento. No Velho Testamento tem não. Tem sim. E eu vou falar para você agora, ó. Alguns versículos, e aí você vai procurar, tá? Eu vou falar que tem algo que tenha no Velho Testamento e que também tenha no Novo Testamento, falando sobre a existência do Espírito de Deus. Você vai encontrar em Êxodo, no capítulo 31, versículo 1 ao 3. Você vai encontrar em Ageu, capítulo 2, versículo 5. Você vai encontrar João, capítulo 1, versículo 32 ao 34. Você vai encontrar em Mateus, capítulo 28, versículo 19. São versículos, capítulos e versículos na Bíblia que falam sobre o Espírito
Espírito de Deus. E se é o Espírito de Deus, nós estamos falando sobre um Espírito que é santo, que é o Espírito do próprio Deus. Que assim como Cristo fazia parte de Deus e a essência de Deus que veio por meio de nós, o Espírito Santo também é parte de Deus, é a essência de Deus que habita entre nós. A diferença do Espírito de Deus apresentado lá no Velho Testamento para o Espírito de Deus apresentado no Novo Testamento está em que no Velho Testamento o Espírito de Deus ele era derramado, ele era apresentado a algumas pessoas e Deus dava a experiência de receber o Espírito Santo para algumas pessoas, para que se fizesse alguma missão, para que se pudesse ter algum livramento, enfim, o Espírito de Deus está na Bíblia. Está na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. O Espírito de Deus é apresentado ao homem. No Novo Testamento, a diferença é que quando Cristo está para nos deixar, para sair desse mundo físico e voltar para o mundo espiritual, voltar para Deus, voltar para dentro de Deus, para se tornar a essência de Deus novamente, ele diz: eu irei e deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus, que a partir daí, todo aquele que nele crê, recebe o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus agora não precisa ser derramado no cristão, ele já habita no cristão. E é o Espírito de Deus quem convence o ser humano que entregou a sua vida a Cristo do pecado. É o Espírito de Deus quem vai convencer o ser humano que entregou a sua vida a Cristo de que a prática que ele está exercendo não é uma prática de que Cristo faria. Tanto é, se você perguntar para qualquer cristão, quantas vezes você está pecando, e parece que tem uma vozinha aqui falando para você assim, ó... E aí, quando é que você vai deixar de ser alcoólatra? Quando é que você vai deixar de praticar o adultério? E essa vozinha vai aprofundando, parece que apertando mais, e te convencendo da realidade do pecado. E aí você lembra que você entregou a sua vida a Cristo, abandonando o velho eu, para nascer a partir de agora e ser um novo homem que entregou a sua vida a Cristo, que tem a sua vida, o seu nome escrito no livro da vida. E se você duvida do que eu estou te falando, está aqui na Bíblia. Leia. Aprofunde. A Trindade existe? A palavra Trindade não. A essência do contexto, sim. E para aqueles que ainda não entenderam que Deus é um só, mas a sua essência se reparte, a sua essência se apresenta a nós, Deus faz o que Ele quiser, como quiser e quando quiser. Por quê? Porque Ele é Deus. Simples assim. Essa essência ela vai transbordar em você quando você tiver realmente o desejo de entender melhor o nosso Senhor. E eu peço a cada um de vocês, estude, aprofunde na Bíblia Sagrada. É dela que você vai conseguir ter um entendimento cada vez maior sobre Deus. E entenda uma coisa, texto sem contexto vira pretexto. Quanta gente pega um textinho desse tamanhozinho assim, que está falando sobre um assunto e transforma aquilo numa história grandiosa. Mas sem o contexto, talvez essa história pode não ser verdadeira. Então, antes de acreditar em vários livros, em vários autores, em várias pessoas, em vários homens que erram, que pecam e que são, de certa forma, humanos, né? São passíveis ao erro, são passíveis ao pecado. Antes de crer nesse povo, creia na palavra de Deus. Essa é a única verdade que existe. Eu sou a verdade e a luz.
aquele que crê em mim jamais perecerá. Nosso Pai, nosso Filho e o nosso Espírito Santo, Deus, na sua essência, se apresenta a você, meu irmão e minha irmã. E agora cabe a você estudar e se aprofundar. Talvez não para buscar um entendimento, mas para ter a certeza de que Deus é um só. E é somente a Deus quem você deve ajoelhar, prostrar e entregar a sua vida. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.